Nós estamos no primeiro intercâmbio processualistas e assessores judiciais, que é promovido pela Associação Brasileira de Direito Processual, a ABDPRO, em parceria com o perfil assessores.jus do Instagram. E para esse primeiro evento, nós vamos discutir os problemas da Lei 14.195 de 2021, principalmente voltado às questões relativas à execução, né, às alterações sobre a execução, mas isso não limita o nosso debate. Hoje, o evento será conduzido por mim, eu sou Antônio Carvalho, para quem não me conhece, sou presidente da Associação Brasileira de Direito Processual, doutor em processo pela PUC, São Paulo, e também sou juiz de direito aqui no TJ do Paraná. E recebemos um dos maiores processualistas que nós temos no Brasil, conhecido de todos, e cujo currículo eu sequer vou fazer referência diante da sua notoriedade, que é o professor Luiz Vamber, doutrinador conhecidíssimo, advogado ilustre, parecerista, e uma das figuras mais simpáticas e amigas que eu tenho notícia, que eu tenho a alegria de chamar de um grande amigo, de um grande conselheiro, uma pessoa que está sempre disposta a nos ajudar, e hoje o Vamber veio também aqui para trazer luzes para todos nós, para esses problemas que nos atormentam nos nossos gabinetes diariamente. Vamber, sem mais delongas, o papo aqui vai ser bastante informal. Eu já quero deixar você à vontade para iniciar o tratamento da matéria a respeito da Lei 14.195 e também dando aqui o seu boa noite para todos os nossos amigos. A palavra está contigo, meu amigo. Obrigado, Carvalho. Obrigado pelo convite a esse grupo maravilhoso de assessores judiciais, a BDPRO pela promoção. Eu tenho muita honra de compor os quadros da BDPRO e fico muito feliz com esse nosso encontro, né? O Carvalho é um amigo querido, a quem eu muito respeito, quero bem, e de fato me parece que seja bastante importante a gente se comunicar de um modo informal, né? A nossa vida já é cheia de formalidades, a gente tem muita formalidade no nosso meio, né? Até às vezes desbordando para o exagero da formalidade, que é o formalismo, né? Mas sem que a falta de formalidade, o excesso de informalidade possa significar qualquer tipo de desrespeito ao meu interlocutor, eu digo sempre que eu sou assim, quer dizer, é um problema de característica pessoal. Se tiver que ser muito formal, eu desmaio, não consigo. Não dá, não vai. Eu acho muito chato, para falar a verdade. E quando vocês me convidaram, né, para falar aqui sobre esse tema, eu também pensei, nossa, que tema chato. É um tema chato, é um tema complexo, porque, na verdade, o legislador mete o bico onde não devia, muitas vezes, num sistema que funciona, e nós temos essa sanha legiferante no país, né? Se altera a lei assim com muita facilidade. E nesse caso concreto aqui, inclusive, mediante um mecanismo que me parece, e eu gostaria de ouvi-los, e ouvir ao meu querido amigo Carvalho a respeito disso, que me parece inconstitucional. O artigo, vejam bem, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, diz que são vedadas as alterações sobre matéria de direito processual civil por meio de medida provisória. Essa disposição não constava no texto original da Constituição e foi inserida pela Emenda Constitucional 32, lá de 2001. As alterações, então, que se promovem no Código, elas não poderiam ser realizadas mediante conversão de medida provisória, que, na verdade, a medida provisória se volta a situações de emergência, pelo menos teoricamente, a situações de emergência, né? Quando o processo legislativo convencional seria muito longo, demorado, enfim, alongar-se-ia no tempo, dificultando, portanto, que se pudesse resolver alguma emergência, né?
O que se quis com essa regra, com essa alteração do código, foi trazer um regramento mais minucioso sobre a prescrição intercorrente, mas que gera, no meu modo de ver, maiores problemas, um número maior de problemas, né? Então, independentemente do potencial, né, que a alteração legislativa tenha para aprimorar a prestação jurisdicional, para conferir maior segurança nas relações negociais, parece que essa é uma das razões de ser dessa alteração, né? Na verdade, não se pode atropelar as coisas com a promoção de alterações ao arrepio, nossa, que palavra feia, né? Mas contrariando as normas constitucionais que conferem um certo método normativo, legislativo, para que se possa promover algumas dessas alterações, né? Há um acórdão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do então ministro César Peluso, relativo a um julgamento que ocorreu lá pelos idos de 2010, em que se declarou a inconstitucionalidade da introdução de um artigo 29C, na Lei 8.036, de 1990. Entendeu o Supremo que a matéria de sucumbência nas ações de fundo de garantia e titulares de contas vinculadas, etc., seria tipicamente de direito processual e que esbarraria no óbice tanto do artigo 22, inciso 1º, quanto do artigo 62 da Constituição Federal. Depois da promulgação dessa Lei 14.195, de lei pandêmica, né, de 2021, houve um julgamento que eu anotei, ocorrido na 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que me chamou bastante atenção, Carvalho. Na origem, era uma ação de execução de um título extrajudicial, movida por um locador contra seus antigos locatários, seus antigos inquilinos. O juiz de primeiro grau havia determinado que, caso não fossem encontrados bens a penhorar até outubro desse ano corrente, 2022, o processo deveria ser concluso para a declaração da prescrição, de acordo com o novo 921, parágrafo 1º. No recurso de agravo, o agravante sustentou a inconstitucionalidade dos parágrafos 4º, 4A e 5º do artigo 921, introduzidos por essa lei que a gente está debatendo hoje. O relator, o desembargador Marcondes D'Angelo, concedeu parcialmente uma liminar que havia sido postulada no recurso de agravo para suspender os efeitos dessa decisão impugnada pelo agravo, segundo consta no acórdão, pela presença de forte indício de inconstitucionalidade nas alterações promovidas por essa lei, diante da regra que eu já fiz referência rápida do 62, parágrafo 1º, 1b da Constituição Federal. Nós conhecemos bem a história da prescrição intercorrente, não é? Ela é uma decorrência direta da inércia, vamos chamar assim de negligência ou do desinteresse, né, da parte exequente, e ela é contada a partir da data da paralisação do processo, seja após a citação do réu ou do último ato que tenha sido praticado no processo. Essa lei alterou o inciso 3º do artigo 921 para incluir uma hipótese, a hipótese de não localização do próprio executado, não só dos bens sujeitos à penhora. A redação anterior me parece que restringia essa hipótese de não localização dos bens, né? Embora não houvesse uma disposição expressa no texto legal, já havia alguns tribunais estaduais que aventavam, que julgavam, portanto, nessa linha. Aventavam, eu dizia, essa possibilidade de suspensão da execução quando não localizada a pessoa do executado, a própria pessoa do executado. Eu localizei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, um julgado
de fevereiro do ano passado, da relatoria do desembargador Franklin Higino Caldeira Filho, da 10ª Câmara Civil, e ele consignou nessa decisão não haver que se falar em prescrição intercorrente quando não tiver sido demonstrada desídia do credor em dar andamento ao feito, tendo esgotado, diz a decisão, sem sucesso todos os meios para a localização do executado. Aplicou-se nessa decisão do Tribunal de Minas o enunciado 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, editado ainda à luz do Código Revogado, né, e que dispõe que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Agora, ocorrendo a hipótese do 3, do 921, quer dizer, não sendo localizados bens penhoráveis ou a pessoa do executado, então suspende-se a execução e não corre a prescrição pelo prazo de 1 ano. Bom, eu falei já bastante, eu quero, na verdade, vamos fazer um bate-bola aqui, né, Carvalho? Mas me chamou a atenção, assim, no primeiro plano, né, essa questão da inconstitucionalidade, que me parece ser bastante flagrante. Nós temos um problema no país. E o Carvalho, que é um juiz garantista, um professor garantista, um defensor da estabilidade do sistema, a partir da ideia de Estado de Direito, há de concordar comigo. Nós, muitas vezes, vamos criando interpretações para as regras, e, às vezes, quando a interpretação não basta, nós criamos uma regra, uma norma infraconstitucional que contraria a Constituição para dar vazão à nossa interpretação, para dar vazão a algum princípio que esteja voando por aí, que precise ser estabilizado, ancorado em alguma norma, de um jeito meio desregulado, quer dizer, de uma forma a gerar mais instabilidade, né? Eu tenho como um livro de cabeceira um livro de um autor alemão que foi vertido para o português pelo ministro Gilmar Mendes já há um bom tempo, que fala da força normativa da Constituição. E esse autor diz, com base inclusive na experiência alemã, na experiência nazista, ele diz que não há rachadura, não há fissura na Constituição que não tenha efeito. E ele fala com a experiência de quem viveu o grande trauma do nazismo, não é? A partir de determinada fissura no sistema, o sistema quebrou por completo. Então, a gente tem que ter essa cautela. Eu derivei um pouquinho, Carvalho, me perdoe, mas até como homenagem a você, a BDPRO, em função desses desvarios que muitas vezes acontecem no nosso sistema em nome de uma certa principiologia, etc, etc. Amigo, foi perfeito sua introdução, e eu penso que esse deve ser, inclusive, né, o nosso ponto de partida. Qualquer outra digressão que nós façamos a partir de agora é meramente teórico acadêmico, tendo em vista a necessidade dos nossos assessores aqui terem que enfrentar a pletora de casos que lhes são submetidos à apreciação em minuta, e eles têm uma particularidade, né? Eles não podem decidir de acordo com a sua bagagem construída, com as suas próprias convicções. Eles, obviamente, devem ceder aqui à posição do magistrado, da magistrada que eles assessoram diretamente, né? Mas não há conversa que se possa iniciar sobre o assunto sem falar da inconstitucionalidade formal que você bem apresentou, né? O que aconteceu no caso da 1495 é que ela é uma lei que trata da medida provisória 1040, e toda medida provisória, a partir dos 45 dias de andamento, ele entra em regime de urgência. Isso quer dizer basicamente o quê? Isso quer dizer que o andamento do processo legislativo é altamente abreviado de acordo com as regras regimentais de cada casa.
Então, a iniciativa do presidente por medida provisória, que depende de urgência, ela deixa de passar por inúmeras comissões e órgãos das casas legislativas, e por conta disso, se submetem a um procedimento muito mais acelerado, né? Um procedimento, se a gente trouxesse aqui para nossa linguajar jurídico, seria sumaríssimo, né? Seria algo extremamente urgente, em razão da relevância da matéria que está sendo tratada. E o que a gente observou foi a Lei Jabuti, né? Uma lei que passou a tratar no seu substitutivo de inúmeras questões que sequer foram ventiladas pela medida provisória e que sequer possuem a urgência para tramitar em regime de urgência de acordo com as regras regimentais de cada uma das casas. Então, não há dúvida nenhuma, na minha concepção, eu estou plenamente de acordo com o professor Vamber, que há inconstitucionalidade formal em todas as regras que tratam aqui do CPC e tantas outras que nós temos na lei. Bem, Carvalho, há um voto, vários votos, mas eu li isso num voto do ministro Gilmar, no Supremo, em que ele, quando fala dessas normas Jabuti, ele chama de normas que promovem contrabando normativo. É isso. Acho interessante. É exatamente isso. É um tipo... Mas olha que interessante, Vamber. Isso que aconteceu, é até interessante para quem escreve, né, doutrinariamente, refletir sobre isso. Esse substitutivo, ele é um filhote do nosso tempo. Porque você vê hoje muito fortemente na doutrina um grande movimento na defesa da flexibilização procedimental, né? Mesmo que não haja regra expressa no CPC, e aí os doutrinadores vão realizando saltos constitucionais para encontrar ali, como você bem disse, né, princípios que ficam pululando, que também não está expressamente escrito nada sobre adaptação procedimental na Constituição, mas que permitam ao juiz esse agigantamento e a realização da flexibilização de forma universal no procedimento. O legislador ele acabou de praticar um ato de flexibilização do procedimento legislativo. Foi isso que aconteceu aqui. E qual que é a sanção para esse ato aí? É a nulidade em razão da inconstitucionalidade formal, ele não pode fazer. Existem outras questões que a gente poderia levantar e que, enfim, não sei se vai dar tempo da gente falar disso daí hoje, sobre a inconstitucionalidade material também das alterações sobre o 921 e talvez até sobre as alterações lá da sentença, da citação, que são complicadas também, na minha opinião. Mas eu tô plenamente de acordo contigo, né, a respeito da inconstitucionalidade formal, e aí, para os amigos que não estão acompanhando o debate a respeito da inconstitucionalidade da lei, está em trâmite no STF a ação direta de inconstitucionalidade 7.005. O relator é o ministro Barroso, ele, se não me engano, aplicou lá o rito do artigo 12, e já tem manifestação ao autor da ação é o PSDB, já há intervenção ali de alguns amicus curiae, a BDPRO pediu a intervenção como amicus, está aguardando o despacho de habilitação do ministro, que deve vir aí em breve, então nós também vamos nos manifestar, e aí de forma mais concreta, sobre a inconstitucionalidade. Mas já tem manifestação do PGR entendendo pela inconstitucionalidade formal, nesse caso, né? Me parece a Cauana, inclusive, está falando aqui, a Cauana está dizendo isso, que já tem manifestação pela inconstitucionalidade formal e material, né? É que assim, a inconstitucionalidade material é algo interessante para a gente discutir depois que a gente analisa os dispositivos, né? Porque aí a gente precisa do confrontamento. Eu particularmente, eu li a petição inicial do PSDB, e os motivos que eles alegam para a inconstitucionalidade material, nem todos me parecem que são substanciais da inconstitucionalidade material. Mas existem também. São problemas que devem ser analisados. O grande problema, Vamber, é que, por exemplo, com relação aqui à inconstitucionalidade da Lei 14.195, com relação às mudanças do 921,
a gente precisa entender, e tem muita gente tratando isso daí como sendo uma questão menor ou uma questão meramente acadêmica. É indispensável entender qual é a natureza da prescrição intercorrente. Tá? A gente precisa discutir isso daí e saber, olha, ela tem natureza de direito material ou natureza de direito processual. Não é uma discussão sobre prazo aqui, é uma discussão sobre natureza da própria prescrição. E aí eu diria, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que qualquer tipo de prescrição é uma prescrição de direito material. E aí a gente vai ter que discutir um pouco mais a respeito do Instituto, quando a gente fala em termos de inconstitucionalidade. Mas que já serve para a gente aproximar aqui os problemas das próprias mudanças legislativas que aconteceram no texto. Né? A prescrição intercorrente, ela, como você bem disse, ela não nos é desconhecida. Né? E ela nasce principalmente no direito penal. E qual que é a sua razão de existir? A razão é não fazer com que o acusado permaneça em constrangimento constante com uma ação penal contra si, em razão da demora de julgamento pelo Poder Judiciário. Uhum. Essa é a razão de existir. Então, o que acontece? Qual que é a lógica da prescrição intercorrente? Depois que eu exercito a pretensão punitiva, nasce para o Estado também um espraiamento desta pretensão durante o procedimento. Então, a pretensão ela vai se espraiando. E a lei demarca determinados pontos em que a prescrição desta pretensão já exercida, ela volta a correr e se interrompe quando atingido determinado ponto, justamente por conta desse constrangimento. Tá? Então, a razão de ser é impedir uma intervenção excessiva do Estado na esfera jurídica de determinada pessoa, no caso, o acusado. A gente acabou de ver agora a lei de improbidade administrativa sendo reformada para prever também lá hipótese de prescrição intercorrente. E no meu modo de ver, de modo acertado. Por que acertado? Porque ali nós temos um tipo de pretensão civil sancionatória. Tá? É flagrantemente sancionatória. Então, há uma relação muito próxima com o que a gente conhece do direito penal. Mas nos dois institutos, isso daqui funciona como uma regra de direito material. E veja, na disciplina de processo civil, a primeira experiência que nós tivemos com prescrição intercorrente foi na execução fiscal. E aí o raciocínio na verdade tem um raciocínio duplo aqui. Eu vou falar o primeiro que surgiu lá na época da lei de execução fiscal. É que a execução fiscal ela poderia também se tornar esta intervenção excessiva no âmbito, na esfera jurídica do contribuinte, né, do indivíduo, do cidadão, em razão da não movimentação do processo pelo seu credor. Porque o Estado, como nós sabemos, não tem estrutura de pessoal, estrutura, enfim, para realizar a execução no seu próprio interesse, no interesse do credor. Então, lá, a Fazenda Pública, ela não consegue realizar os seus atos de execução contra todos os devedores. Ela elege, e ela vai eleger aonde ela consegue de modo mais simples atingir. Tá? Então, por conta disso, criou-se uma hipótese de prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública, regra de direito material. E aí, durante muito tempo, nós passamos a uma interpretação relativamente tranquila com relação ao regime do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. E basicamente, lá, o sistema era o seguinte: olha, suspende
no caso de não localização do devedor ou então de inexistência de bens penhoráveis, suspende o processo. O juiz tem que declarar a suspensão do processo, o processo suspende por 1 ano e depois inicia, o processo vai para arquivo provisório, e em arquivo provisório inicia a contagem do prazo de 5 anos. Vamber, qual que é o problema? Qual foi o problema prático disso? O problema prático é que, da mesma maneira que a Fazenda Pública não tem estrutura para tocar os seus processos, o Poder Judiciário não tem estrutura de pessoal para realizar esses atos materiais simples, que é de suspensão e que é de arquivamento provisório. Aí você tinha um monte de execução fiscal zumbi, né? Tinha um caminhão de execução fiscal zumbi. E quem tem o mínimo de experiência no foro, principalmente em varas de fazenda pública ou de execução fiscal, que hoje a gente tem também, sabe disso. Né? E aí o que aconteceu? Né? O STJ, no RESP 1.340.553 do Rio Grande do Sul, ele falou, olha, nós vamos tentar resolver esse problema, que é um problema do Poder Judiciário. E aí, basicamente, lá, eles criaram uma suspensão virtual e um arquivamento provisório virtual para que essa pretensão da fazenda pública, que se espraiou no tempo, né, ela fosse fulminada pela prescrição intercorrente. Mas veja, Vamber, qual foi a razão disso? A gente sabe, né? Nem sempre a atuação lá no STJ é 100% jurídica. Tem um quê, às vezes, ali, de um elemento político. Judiciária, muitas vezes, é política judiciária. E o que acontece aqui? No sentido de gestão do sistema. Exato. Qual foi o problema, Wander? Qual foi o problema lá? Isso é o julgamento lá da primeira sessão, tem competência de direito público. Né? Qual que era o problema? A execução fiscal é um problema para a fazenda pública. Muitas vezes, o gestor público ele só promove a execução fiscal para se livrar do Tribunal de Contas, fica no cangote dele, e da improbidade administrativa que vem se ele não promover a ação, porque isso representa a malversação do erário público. Esse é o ponto, meus amigos. Então, ali, o STJ falou, ó, a gente tem um monte de lixo de execução fiscal, a gente não vai encontrar bem em lugar nenhum. Então, vamos dar um jeito nisso daí. Cria, então, uma suspensão virtual. Qual que é a suspensão virtual? A partir do momento em que não localizou bens penhoráveis e foi cientificada a fazenda pública, inicia a contagem do prazo de suspensão. Mesmo que o processo não tenha sido suspenso, inicia lá. E aí, depois que decorrido esse prazo de 1 ano de suspensão, inicia o prazo de prescrição de 5 anos. E prescreveu, houve a fazenda pública, porque tem que exercer o contraditório, e decreta de ofício. Basicamente foi isso que o STJ fez, e ali estabeleceu alguns entendimentos importantes. Né? Olha, Vamber, eu quero saber a sua opinião. O que aconteceu quando entrou em vigor o CPC? O primeiro IAC, incidente de assunção de competência, que foi julgado pelo STJ, primeiro, foi sobre um assunto que começou a surgir na doutrina e a visitar os tribunais, como você já fez um bom panorama aí, logo no final da vigência do CPC de 73 e no início da vigência de 2015, que era a aplicação da prescrição intercorrente na execução civil, na execução de particular contra particular. Tá? Essa discussão é uma discussão relativamente recente. Primeiro artigo que foi escrito sobre isso, daí, se não me engano, é lá de 2012. É algo que tem texto, na verdade, anterior a isso, se não me engano, 2006, do professor Arruda Alvim, que ele chega a tocar no assunto, ele propõe algum tipo de nova análise a respeito disso, mas só começou a tornar algo mais trend topic, assim, a partir de 2012. Ali. E já tivemos algumas iniciativas legislativas para a inclusão da prescrição intercorrente na execução civil. Tá? E o primeiro IAC julgado pelo STJ, e está lá no recurso especial 1.604.412 de Santa Catarina, fixou a tese da aplicação por analogia do artigo 40 para as execuções que tramitaram de acordo com o CPC 73.
E isso, meu amigo, foi uma bomba, foi um problema grave. E qual que é o problema grave que surge nisso? O problema é que muita gente achava, e com razão, que durante a tramitação do CPC 73 não existia regime de prescrição intercorrente na execução. Tanto, e aí a gente tem uma questão interessante, né? Uma questão muito debatida na época do CPC 73 era o abandono da execução pelo exequente, e que o STJ reiteradamente entendia que não poderia ser declarado o abandono pelo exequente, a não ser com pedido do executado, né? E isso é uma jurisprudência conhecidíssima, pacífica do STJ. Tanto que aí a magistratura falou, ó, não vou mais extinguir por abandono, né? Vamos seguir aqui o barco com a execução. A execução vai ficar suspensa. Lá, eu nem lembro mais, eu até esqueci já os dispositivos do CPC 73, mas tinha lá o dispositivo que falava que tinha que ficar suspensa a execução, deixa ela lá no escaninho, vai ficar suspensa. Aguardando providências. Aguardo, vamos lá. E aí, olha só que interessante. O artigo 1056 das disposições transitórias do CPC de 15, ele basicamente fala o seguinte: olha, a sistemática do 921, da redação original, ele vai ser aplicado para os processos anteriores com o início da contagem dos prazos a partir do início da vigência do CPC de 15. Basicamente, e essa eu quero saber a sua opinião, Wander, mas na minha opinião, o que o legislador estava dizendo é o seguinte: meus amigos, havia dúvida, a gente não tem lei a respeito da prescrição intercorrente com o CPC de 73. Para pacificar o assunto, vamos falar o seguinte: zera tudo e a gente vai começar a contar a prescrição intercorrente a partir daqui. Plenamente. Sim. Concordo plenamente. Na medida, inclusive, de segurança jurídica. Pois não é, Vamber? É o mínimo, não é? É o mínimo. Dá uma baliza ali para a parte... O sujeito estava com a execução há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, sei lá quanto tempo, ele não pode ser pego de surpresa pelo novo sistema. O novo sistema não pode fazer aquilo que o anterior não fez. Então, ele zera, ele passa uma régua. Diz, olha, o que aconteceu para trás, a gente esquece, a gente conta daqui para frente. Tanto faz se a sua execução é jovem ou é velha, tanto faz. É isso aí. Mas olha só o que o STJ entendeu. Uma das teses, ele falou assim, ó, o termo inicial do artigo 1056 do CPC de 15 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data de entrada em vigor da nova lei, uma vez que não se pode extrair uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorrido na vigência do revogado CPC 73. Então, basicamente, o que ele estava falando é o seguinte, ó, eu, STJ, nunca conheci dessa matéria de prescrição intercorrente aqui, inclusive porque a magistratura não aplicava, então as coisas não subiam nesse ponto. E a partir de agora, eu estou dizendo, tinha prescrição intercorrente. E eu falava que não podia ter abandono, mas prescrição intercorrente tem. Olha que loucura. Sabe? O problema começa aí. Quer dizer, com todas as vênias possíveis, não dá, né? Não dá. Não pode ser assim, o sistema não pode funcionar assim. Porque um sistema que funciona assim, ele gera instabilidade, e a instabilidade gera insegurança. Então, no fundo, e quando gera insegurança, ele gera uma certa ilegitimidade. Aí todo mundo se acha no direito de descumprir. Festa da uva. Não, terrível, terrível. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa vaca fria, né? Porque a gente precisa analisar essa lei. Então, enfim, ultrapassando, e aqui eu falo para os amigos, vejam, a gente vai ter que conversar, vocês vão ter que conversar nos gabinetes. Falar, olha, conversar com o juiz, olha, doutora, me parece que a lei é inconstitucional. Se você entender também que é inconstitucional, troca uma ideia. Mas eu vou ver o que o juiz vai falar para vocês. Se o juiz falar assim, não é inconstitucional, enfim, o seu trabalho, né? Siga dessa maneira. E aí a gente tem que discutir os problemas da lei, né? E basicamente, Vamber, eu vou falar para introduzir a nossa discussão aqui com o pessoal,
falar o que mudou, né, no regime da prescrição intercorrente da 14.195. Veja, no regime da redação original de 921, acontecia, na verdade, o 921 muito mal estruturado, né? A gente sabe que o 921, ele na redação que saiu do Senado, ele tratava exclusivamente sobre suspensão da execução, e na Câmara ele recebe o tratamento de prescrição intercorrente, tá? Foi na Câmara que o pessoal colocou lá a prescrição intercorrente, e depois foi para o Senado aprovou. Beleza, virou lei. O que acontecia lá? Veja, o que no fundo está errado, né? Porque a Casa Revisora, ela não pode fazer alterações que mexam no mérito da norma. Pois enfim. Na verdade, formal. Mas, enfim. A gente vai ter que discutir o CPC inteiro. Esse é o problema maior. Mas o que acontece... Porque é uma casa revisora, não é reformadora. O Bretas tem um texto muito interessante, inclusive, que ele trata de todas as inconstitucionalidades do CPC. Enfim, é um negócio terrível. Mas a questão é a seguinte, antes, como funcionava ali na redação original? Caso não o credor intima o exequente, né, para ser mais técnico, nem todo exequente é credor. O exequente, ele é intimado para apresentar bens penhoráveis. Ele se queda inerte, ele não promove a manifestação, né? Ou seja, isso presume que o executado não tem mais bens penhoráveis. O código, no inciso 3 do 921, falava que suspende o processo. E esse prazo de suspensão, pelo parágrafo 1º, é de 1 ano. E ao final do prazo de suspensão, iniciava-se a contagem da prescrição intercorrente. Aí tem um problema grave na lei, já de cara, no CPC, que ele não previa lá as hipóteses de interrupção da prescrição intercorrente. E aí a gente tinha que se socorrer da jurisprudência, né? E falar, jurisprudência, me ajuda. E aí vem lá aquele RESP que eu já falei com vocês, o 1340.553, né, que tratava da execução fiscal, que fala lá da interrupção quando há constrição patrimonial do executado. Então, todo mundo estava aplicando dessa maneira. E as coisas estavam andando relativamente bem, né? O 1.340.553 do STJ, ele tratava, como eu disse para vocês, de uma questão da execução fiscal que era um problema lá da execução fiscal, mas a gente não aplicava na execução civil o mesmo regime, tinha um regime próprio, né? Basicamente, o que a lei fez foi pegar o 1.340.553 e transformar em lei. Foi isso que aconteceu. Então, hoje, olha só o que nós temos no regime da prescrição intercorrente. O 921, no inciso 3, não trata propriamente, vou até depois provocar o Vamber sobre isso aqui, que é uma das dúvidas que eu tenho, né? Mas, na minha opinião, já adiantando aqui, o 921, inciso 3, ele não trata propriamente da suspensão do processo, porque eles criaram lá uma hipótese de suspensão pela não localização do devedor e pela não localização de bens. Isso. Tá? Acrescentou ali uma hipótese, que é a não localização do devedor. Vai ser enfim, a gente vai chegar nesse ponto, é um problema terrível. Mas o parágrafo 4º, ele fala o seguinte, no caso da não localização de bens e não localização do devedor, inicia a contagem do prazo prescricional que fica suspenso pelo prazo do parágrafo 1º, que é de 1 ano. Então, mudou-se o termo inicial da prescrição intercorrente. Antes, a prescrição intercorrente iniciava após o prazo de suspensão, que era suspensão de processo, e agora ele inicia aqui e fica suspenso durante o prazo do parágrafo 1º, né? E aí ele traz também algumas hipóteses de interrupção da prescrição que depois a gente pode tratar. E eu quero saber, Vamber, na sua opinião. Mas aí tem um outro problema. Diga. Me parece. Um outro problema que foi levantado, inclusive, pelo professor Humberto Teodoro Júnior, muito adequadamente, né? Como sempre, o professor Humberto Teodoro é um dos nossos gigantes, né?
ele diz o seguinte, da forma como redigido o parágrafo 4º do 921, determinando, então, que o prazo do início da prescrição, o início do prazo da prescrição se daria a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localizar o executado ou os seus bens, né? Ele diz, essa diretriz poderia conduzir a uma conclusão equivocada, no sentido de que essa regra aplicar-se-ia apenas às execuções por quantia certa. E ele diz, e as outras execuções? Ele defende que nas outras hipóteses, nas outras espécies de execução, essa diretriz também deveria ser aplicada. E ele vai lá para o 189 do Código Civil, né? Que diz lá, violações de direito, independentemente da sua natureza, etc., faz nascer para o sujeito a pretensão passível de extinção pela ocorrência do fenômeno prescricional, né? E aí? Como é que faz? Com as outras execuções? Então, você me fez uma pergunta, eu devolvi outra. Mas é um problema que também me pareceu sério, porque, às vezes, a sensação que eu tenho é que o legislador não pensa nas consequências do seu ato. Não pensa. Não, essa lei, Vamber, a lei, ela é uma tragédia, né? Porque olha só que coisa engraçada que aconteceu, né? Normalmente, de filho feio, a gente não consegue achar nem pai nem mãe, né? O regime, por exemplo, da estabilização da tutela antecipada é um dispositivo que a gente não consegue, o 304 CPC, você não acha o pai nem mãe dele. Os outros dispositivos tem um monte de pai e mãe por aí, mas o 304 você não acha. E essa lei é a mesma coisa, você não tem nem pai nem mãe. Porque, basicamente, o que aconteceu deve ter sido um diálogo institucional ali entre o STJ e a Câmara. Enfim, alguém conversou e falaram, tem uma solução de racionalização do procedimento, vamos aplicar aqui que vai ser maravilhoso. Mas ela conseguiu desagradar todas as escolas e correntes de doutrinadores de processo civil do Brasil. Todas. Eu acho que é um fenômeno inédito. É a primeira vez que eu vi isso aí acontecendo. E talvez com um problema extra, se você me permite. Porque ela não resolveu, quer dizer, pensando no foro. Sim. Aqueles que têm estoques violentos de execuções. Ela trouxe mais discussão. Exato. Do que solução. O que vai aumentar, a gente vai falar aqui sobre os problemas, mas o que vai aumentar de discussão para chegar no STJ a respeito dessa lei é terrível. Tanto que eu acho que um dos motivos, o grande motivo do STF falar assim, é inconstitucional, vamos passar régua nesse negócio aqui, é para evitar a pletora de discussão que vai acontecer, é um negócio absurdo. Porque, veja, olha só a primeira discussão, Wander. O que eu vou fazer para você? O que está suspenso aí no caso de não localização do devedor? Vamos começar nesse ponto. Não, chegar lá, mandou a carta, tá bom? Porque agora a execução pode citar por carta. Certo. Mandou a carta, o AR voltou com o mudou-se. Não localizou o devedor. O exequente é intimado. Tá? Na redação clara da lei, tá lá, suspende o processo. E aí começa o prazo de prescrição intercorrente que fica suspenso durante esse período de suspensão do processo, esse 1 ano. A minha pergunta, é suspensão do processo ou é suspensão apenas do prazo prescricional? Porque se eu entender que é suspensão do processo, durante esse período de suspensão, só se admite a prática de atos urgentes. E aí eu vou perguntar para você, concordo, a localização do devedor e o arresto executivo, que não são atos urgentes. E aí, o que eu faço? Mas são atos que devem ser realizados para que se possa depois impulsionar. Sem dúvida. E evitar a aplicação, vamos chamar assim, entre todas as aspas possíveis, das penas da prescrição. Então, me parece que o legislador fez, sim, concordo com você, assina embaixo, fez confusão. Aí também. Porque assim, se a gente não entender que não acontece suspensão, se a gente entender que acontece suspensão do processo, tem um problema lógico grave, né? Que o código tem um regime de suspensão, claro. E no regime de suspensão do código apenas atos urgentes são praticados, né? E aí uma outra questão, beleza, suspendeu,
e a gente vai encarar essa suspensão apenas como suspensão do prazo prescricional. Porque, óbvio, senão, aí começam a acontecer, Vamber, as intervenções no direito fundamental ao devido processo legal do executado que seriam praticados pelo magistrado, não mais pelo legislador. Porque se o juiz entender, não, é suspensão do processo, eu não vou fazer nem localização de bens, as pesquisas que nós temos, e nem, por exemplo, o arresto executivo, porque é o arresto executivo do 830, parágrafo 1º do CPC, que fala lá ainda do oficial de justiça, né? É um filhote fora do seu tempo, porque a discussão do CPC foi durante a era digital já. E a gente já tinha, na época, Bacenjude, já tinha Renajude. E aí a prática falou, o arresto executivo não precisa ser feito pelo oficial, e que a gente que viveu o código anterior sabe muito bem que raríssimas vezes ele acontecia, né? E ele é muito mais bem sucedido com as ferramentas eletrônicas, por conta dessa potencialidade que ele tem de atacar o patrimônio do devedor. Então, se eu entendo que suspende o processo e eu não faço isso, eu tenho intervenção do juiz. E aí é uma inconstitucionalidade desse ato. E essa inconstitucionalidade levanta a suspensão do processo, você entendeu? E você passa a ter um problema lógico do que acontece. Se vai estar suspenso o prazo prescricional, ou nem começou a contar o prazo prescricional. Ou nem começou a contar o prazo prescricional ainda. É tão maluca a discussão. Ou teria que haver, olha que loucura, ou teria que haver um pedido para a suspensão da suspensão do processo. É isso. Para que se pudessem promover nesse momento. Então, você esquece a suspensão. O juiz diz, não está mais suspenso o processo. Vamos promover os atos executivos possíveis. Possíveis aqui, cabíveis aqui. Mas, então, para que essa suspensão? Não, está no lugar errado, né? Você está falando... Está no lugar errado. Ela não... Você diz que é um erro lógico, sim. Ela não responde à realidade. Não. Porque não tem motivo procedimental para você realizar nenhuma suspensão e tampouco o início do prazo prescricional de forma intercorrente. Se a gente for com todas as vênias aqui que a gente já fez sobre a inconstitucionalidade e vamos ultrapassar esses problemas, vamos discutir os problemas do próprio dispositivo, né? Se você vai falar em prescrição intercorrente, o prazo, o início o seu termo inicial, né, o início da contagem do prazo da prescrição, não pode ser um ato que não seja imputável à pessoa que deva realizar determinada providência. E, no caso, é o exequente. Então, quando o exequente está lá, a gente vai discutir prescrição intercorrente, e não localiza bens do executado, estou dizendo em outras palavras, o exequente não realizou as diligências necessárias para a localização do bem penhorável. Nesse caso, então, eu crio aqui uma ficção de uma prescrição intercorrente e inicio o prazo. Tá bom, podemos discutir, eu acho que Vamos lá. Tem motivo para isso. Agora, se eu não localizo o devedor, é algo que é imputável ao devedor, não é imputável ao exequente. Você entendeu? Frustrou a citação porque no endereço que o executado me forneceu, ele não foi encontrado. E aí, a partir desse momento, começa a contar a minha prescrição, que fica suspensa. Por um ato não imputável a ele. Exatamente não isso. Imputável. Você pensa bem. Vamos falar assim em português, claro. Vamos pensar muito naquilo que há de malversação do sistema pelos devedores. Nós sabemos que o país é o reino do devedor. Nós sabemos disso. Isso é histórico. Né? Então, eu costumo brincar, inclusive, Carvalho, que há patrimônios que são patrimônios cítricos, né? Que estão em nome do laranja. Como é que se faz? Quer dizer, o sujeito desaparece e eu, credor, o sujeito desaparece e ele faz desaparecer o patrimônio dele por uma manobra. E eu, credor, serei punido? Esse é o problema. Porque é uma punição. Porque sabe que está criando, sabe que isso aí criou a alteração da 1495? Ela criou o seguinte, um prazo
para que o devedor execute, realize de modo eficiente a sua ocultação ou então a ocultação de bens para frustrar absolutamente não a pretensão do exequente, mas o próprio crédito. É isso que aconteceu. E o sistema? E frustrar o sistema. Exato. O sistema terá todo trabalhado, terá gasto a sua energia para nada. Esse é o ponto. Ô, Vanber, veja, enfim, já escrevi sobre medidas atípicas. Na verdade, eu sou contra grande parte da doutrina que defende a utilização de medidas atípicas, do modo como eles vêm defendendo. Mas uma coisa que a gente precisa compreender de maneira clara, né, é que o devido processo legal, ele vale para as partes, para as duas partes, não vale para uma das partes, né? Então você não pode criar artifícios de direito material ou de direito processual que estimule o devedor ou o executado ao não cumprimento da obrigação. Você não pode criar balizas para que ele, pelo seu comportamento, seja seu comportamento evasivo, seu comportamento moroso, seja premiado com a extinção da pretensão do crédito, sabe? É um negócio terrível assim, que aconteceu. E um dos principais equívocos para mim da lei, né, é ela estabelecer o termo inicial da prescrição intercorrente pela não localização do executado para a citação. É um erro legislativo, né? Sim. Terrível. Porque isso a gente gera inúmeros questionamentos, né? O primeiro questionamento, a gente já avançou, que é aquele lá do problema da localização por pesquisa e do arresto executivo, né? E o segundo problema é o seguinte, uma coisa que a gente precisa... A 1495, ela criou um dispositivo muito interessante, que nós tínhamos no CPC de 73 e que no CPC de 15 nós não temos mais, Vanber, que era o prazo para a realização das diligências pelo autor da ação da citação, né? Lá no CPC de 73, se eu não me engano, a gente tinha, com a contagem todos os prazos, lá de 60 dias, mais 40 dias, um prazo lá de 100 dias em que as providências deveriam ser realizadas, e se fosse imputável ao autor da ação a demora na citação, a citação, não, ou melhor, a interrupção da prescrição na citação não iria retroagir a data da propositura da ação. Ela iria interromper na data da citação. Então, às vezes, nós teríamos lá algumas... Eu cheguei já a decretar algumas prescrições com base nesse entendimento, nos dispositivos lá do CPC 73, né, por conta de demora de diligências do credor, ou do autor da demanda, né? E aí, agora, a 1495, num dos dispositivos lá, inclui o prazo de 45 dias para as diligências, né? Esse é um prazo, na minha opinião, um prazo interessantíssimo, né? Que nós não temos hoje, né? Porque a gente confunde, e parece que a lei está confundindo, quando fala da não localização do devedor, exatamente isso, a prescrição intercorrente com a prescrição simples. Porque a gente pode ter a prescrição simples da pretensão executiva, pelo não exercício das diligências necessárias que dependem apenas do exequente para a realização da citação. E caso isso aconteça, aí sim há a possibilidade de reconhecimento da prescrição simples. Você concorda comigo? Perfeitamente, perfeitamente. Mas o legislador fez uma inversão, né? Me parece que fez uma inversão. Não, ele criou aqui, com base na experiência da execução da lei de execução fiscal, uma outra hipótese de prescrição, né? E se você for ver bem, lá na execução fiscal, se você pegar a prática da execução fiscal, você vai ver que no caso de não localização do executado, e normalmente era imputada a fazenda pública o atraso, porque o juiz, quando não localizado o devedor para a citação, e a citação na época lá era feita por oficial de justiça, só depois que a lei foi alterada para permitir a execução, a citação postal, era intimada a fazenda pública e muitas vezes quedava inerte, não falava nada.
E aí, o prazo da prescrição simples da pretensão executiva fiscal, ele decorria e o juiz decretava a prescrição simples, tá? Quando ele pôde passar a decretar a prescrição de ofício. Então, eu cansei de dar decisões assim, cansei. E o que acontecia lá no artigo 40 era, em regra, prescrições simples, entendeu? Mas ele pegou lá o que a gente estava tratando de execução fiscal, trouxe para cá sem nenhum temperamento. A lei, ela é bastante atabalhoada e traz para a gente esses problemas, né? E aí eu trago para você um outro problema, Wander. Nos processos que estão em curso, antes da entrada em vigor da Pois é, 1495. até houve alguém que perguntou aqui no chat isso. Quem foi? Talvez seja, não. Eu estou vendo duas perguntas aqui. Será que foi o Marcos? Ai. Enfim, se alguém, quem perguntou aí, dá um novo oi, porque eu tô... Dá um oi aí para a gente ver. Mas enfim, quando começa a contagem, qual é o termo inicial da prescrição intercorrente pela não localização do devedor nos processos que estão em curso, Wander? A lei não tratou. Não tratou. A lei não tratou, e aí me parece, né? Me parece que a gente teria, eu não sei se a Juliana, né? Sim. Foi o Felício está aqui. Felício que disse. Eu localizei aqui, que a gente se perde um pouco com as enfim, não me localizei muito bem aqui. Então, essa é uma grande questão que a lei não resolve. Qual o termo inicial para os processos em curso? E veja, pela não localização do executado, o que parece mais sério, salvo o juízo. Sim, esse é o maior problema, porque sério, antes né? a gente tinha hipótese, né, da não localização de bens. Isso, A hipótese já de existia. bens. Isso. Então, será que seria, quer dizer, imaginando processos iniciados lá atrás, na vigência do Código 73, me parece que estou O perguntando. mesmo de 2015 aqui, né? Tudo que veio antes da entrada em vigor da 1495, porque a gente não tinha essa hipótese. Não tinha essa hipótese. E nem ventilava. Seria o início do período de vigência da lei? Eu não tenho outra, eu não consigo pensar em outra hipótese. Porque, no fundo, a gente teria que fazer por analogia com o 1056. Então, o 1056 se aplica aqui, na verdade, até o 1046 que trata lá do direito de ter temporal, aplicação imediata das regras implementadas pelo Código. Isso é uma regra também, como eu disse, lá de direito material. Então, Sim. só pode, ela não retroage para prejudicar. Então, por conta disso, a partir desse momento, só lê a LINDB, lá você vai ver Exatamente. o regulamento do direito temporal nesse ponto. E a questão que eu coloco aqui, a minha dúvida, é o seguinte, Wander, eu acabei de falar para você do julgamento do IAC número 1 pelo STJ. Você consegue colocar sua mão no fogo que o STJ vai julgar, quando essa matéria chegar lá para eles, que a aplicação da mudança da não localização do devedor é com a entrada em vigor da 1495? Porque no IAC 1 ele falou assim, o regime da prescrição intercorrente da lei de execução fiscal se aplica à execução civil. E aí? Olha, dá para pensar em tudo. Se você pensar que o STJ disse há pouco, ao julgar aquela reclamação, oriundo do Tribunal de São Paulo, que não é problema dele controlar a rigidez das decisões vinculantes que ele mesmo emite, ele disse isso. Sim. Quando naquele voto da ministra Nancy, ele diz isso, olha, não é problema meu. A minha função aqui é estabelecer o precedente, a decisão forte. Eu não gosto da expressão precedente, a decisão forte. Agora, se os tribunais não cumprem, não é problema meu, é problema dos tribunais. Então, a gente pensando nesse comportamento um pouco, que eu diria um pouco errático do Superior Tribunal de Justiça, dá para esperar de tudo, inclusive nessa questão, nesse ponto que você traz. Não sei se você concorda. O grande problema, e aí em termos de direito intertemporal que a gente tem aqui, é o seguinte, você tem a criação de uma nova hipótese de prescrição intercorrente, na localização do devedor, né? E aí o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do exequente a respeito da não localização. Então, tentou citar
intima o exequente. E normalmente, aqui na prática, todo mundo que atua nas varas aqui, o juiz tem uma portaria que delega atos para a secretaria, falando assim, ó, não encontrando o requerido, executado, seja lá quem for que tem que ser citado, intima a parte autora para a apresentação do endereço. E essa intimação, ela vai marcar o início. Né? A questão é a seguinte, não consigo entender de outra maneira que, no caso da localização de bens do devedor, localização do devedor, né, do executado, que o termo inicial seja outro que não a entrada em vigor da 14.195. Então, mesmo que tenha acontecido essa intimação lá atrás, somente com a entrada em vigor dela é que o suporte fático do termo inicial, ele entrou em vigor. Então, o que eu quero dizer com isso, Vamber? Para o pessoal que está nos assistindo aqui, tem lá o juiz que entende que isso daqui tem que ser aplicado. Veja, a partir da entrada em vigor da 14.195, a intimação do exequente sobre o insucesso da citação do executado é que marca o início da prescrição e da contagem do prazo de 1 ano da suspensão. Porque isso antes não existia. Então, não existia. Eu não posso considerar como se existisse para fazer outra contagem. Não tem como retroagir. Isso não tem. Seria um absurdo de toda a ordem. Né? E aí, a gente tem um problema menor, também é um problema de direito intertemporal, mas é um problema menor com relação à não localização de bens. Porque a não localização de bens antes, ela era aquele caso em que, intimado o exequente, ele não se manifestava. Né? Então, isso era meio que pacificado na jurisprudência e também com inércia do próprio exequente. Né? Exato. Que é o caso clássico que uma prescrição intercorrente deveria fazer. Né? O que houve agora é uma mudança total. Então, veja, antes da entrada em vigor da 14.195, você só pode contar prazo de suspensão e início da prescrição nas hipóteses que a redação original previa. Em outras palavras, se o exequente intimado para apresentar bens penhoráveis ficava em silêncio, né? Ou não se manifestava, ou então dizia, eu não tenho bens penhoráveis, não sei onde eles estão. Então, muito bem, ali começava a contar o prazo de 1 ano de suspensão e também depois o prazo de prescrição intercorrente. Então, você tem que saber que com a entrada em vigor da 14.195, isso muda. Porque com a entrada em vigor da 14.195, a partir da intimação do exequente sobre a frustração de qualquer constrição da primeira, inicia a contagem do prazo de 1 ano, que é essa suspensão, já não inicia, como nós falamos, né, o prazo de prescrição intercorrente, que é suspenso por 1 ano, e depois disso ele passa a fluir. Né? Então, entenda, meus amigos, a 14.195, ela criou novas hipóteses de prescrição intercorrente, e essas hipóteses só podem ser contadas a partir da sua entrada em vigor para os processos anteriores. Né? Me parece, essa é uma questão que me parece óbvia. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Quer dizer, a lei não pode olhar para trás, a lei não pode retroagir. Né? Tem só um episódio recente no sistema normativo em que a lei olha para trás, que é o caso da exclusão na recuperação judicial do representante comercial. A lei diz que mesmo aquelas recuperações já ajuizadas, etc., se aplica a nova lei. Eu escrevi esses dias no Conjuro, um pequeno artigo sobre isso, também achei assim, nossa, um absurdo, parece aquela lei feita para resolver um problema concreto, etc. Mas uma questão que a gente conversou e que eu trago aqui para o debate da nossa distinta plateia aqui é a questão do bem penhorável nessa localização de bens. Porque é uma festa, né, também a penhorabilidade de bens no país. Eu considero... Também tem duas festas, a impenhorabilidade e a justiça gratuita. Mas isso dá para a gente discutir em outro momento. Né?
é muito barato litigar no Brasil, porque você não tem consequência nenhuma. Basta dizer que não pode pagar, acabou, né? Eu estou exagerando, mas no fundo é isso, né? Há uma condescendência muito grande com isso. Então, isso gera uma certa litigância irresponsável. Deixa eu voltar para o nosso tema. Veja a situação que, falando em bens, né? O credor, o exequente está desesperado, ele está procurando bens do executado. E ele localiza um bem. Ele localiza um bem. E ele não sabe que esse bem é impenhorável. Ele não tem como saber. Não há informação a respeito disso. Interrompe ou não essa penhora de bem, vamos chamar assim, impenhorável? Essa pergunta é um problema prático grave. Porque assim, a interrupção pela nova... Olha só a redação... Deixa eu abrir aqui meu PDF, que eu vou falar para vocês a redação lá do 921, né? O parágrafo 5º... O parágrafo 5º fala em interrupção? Não, tá, o parágrafo 4º A. Assim, ó, a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constituição patrimonial, se necessário, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual fixados pelo juiz, né? A gente tem que partir sempre do texto. E aí, o problema é o seguinte, quando ele fala constrição de bens penhoráveis, entra a pergunta do Vamber. Tá, vamos supor que eu encontro um imóvel e seja bem família, né? Mas eu não sei que é bem família, porque essa discussão vai vir depois. E, Vamber, eu vou trazer o maior problema. Olha só o que pode acontecer. Vamos supor que, em primeira instância, o juiz fala assim, não é bem de família. Não é bem de família, tá bom? Por qualquer motivo, sei lá, não interessa aqui pra gente, só interessa o fato, não é bem. Chega lá o tribunal, depois de 2 anos na apelação, e fala, não é bem de família. E aí, por qualquer motivo, lá o STJ, ele entende enfrentar a questão, mesmo ignorando a súmula 7, e ele, STJ, diga, é bem de família no caso. Não, bem penhorável. Vamos até desconsiderar a hipótese súmula 7, vamos pensar que a parte tenha recorrido pela via especial, alegando a violação do dispositivo federal, que fala que protege o bem de família, né? Essa hipótese. E o STJ vem diz, e aí? Na minha opinião, então, o que tem que ser lido do parágrafo 4º A? Qualquer constrição realizada pelo exequente, né? Então, o que interessa aqui é o ato de subrogação de ataque patrimonial ao bem do devedor. E aí, depois, se esse bem é penhorável ou não, é uma discussão que diz respeito à intervenção de contraditório do executado, que não tem relação nenhuma com o exercício da pretensão executiva pelo exequente. Pelo menos, eu penso que tem que ser interpretado dessa maneira. Concordo. E se for o contrário, é um absurdo, né? Eu não sei se é o me desculpa, tá? Mas acho que é o Ricali Kicheski, ele mandou aqui uma mensagem no chat, depois quem quiser abrir... eu vi aqui. Interessante aqui a sistematização que ele faz, né? Mas eu vou trazer um problema. Que ele fala assim, ó, com base em retroatividade do artigo 14 do CPC, né? E também nossas retroatividade da LINDB e tudo mais, na prática, poderiam estabelecer 3 marcos temporais para contagem. Aí, com base no IAC 1, aqueles, mesmo os anteriores, né? Mas os arquivados entre 73 e 2016, ou a entrada em vigor do Código de 2015, aplica o entendimento do IAC número 1. E aí, arquivados entre 2016 e 2021, a regra do CPC de 2015, redação original, e agora, na Lei 14.195, as hipóteses lá do inciso 3 do 921. Interessante. O problema, Vamber, quero colocar é outro. Veja, antes da citação, isso não era problema na jurisprudência. Antes da citação do devedor, a extinção sem exame de mérito pelo abandono do exequente poderia ocorrer de ofício, normalmente, inclusive, quando ele não cumpria diligências para a citação ou diligências que dependiam apenas dele.
paga custas ao oficial, o cara não ia pagar, intima pessoalmente a parte, não cumpriu a diligência, extinguia por abandono. Veja, olha só, para extinção por abandono, Wander, que é um negócio que não vai trazer tanto problema para a parte, a não ser a contagem lá do prazo prescricional, que se interrompeu por qualquer outra hipótese lá, enfim, mas a contagem do prazo prescricional simples vai continuar correndo nesse caso. Esse seria um grande prejuízo que ele teria, tá? Mas ele pode repetir a pretensão. Ele pode exercer novamente a pretensão executiva, tá bem? Recolhendo lá as custas, se for o caso, enfim. Agora, para ele ter fulminada a prescrição executiva ou o seu próprio crédito, mesmo lá no IAC1, na redação original do CPC ou na redação da 1495, ninguém fala em intimação pessoal da parte. Fica exclusivamente na mão do advogado. E aí a gente tem que fazer um tratamento com base no princípio da igualdade. Porque se eu tenho que alertar a parte para uma extinção por abandono quando não há cumprimento de diligência pelo seu advogado, por que eu não tenho que tomar o mesmo comportamento quando eu vou fulminar o crédito dela? Entende? Você vai promover uma medida muito mais grave sem que ela seja lastreada nessa informação pessoal, verdadeira. Quer dizer, olha, meu filho, vai acontecer o seguinte, você vai perder o seu direito. E sabe, Wander, sabe qual que é o outro problema? A questão é a seguinte, ó, vamos aplicar o IAC1 para todas as execuções anteriores ao CPC de 2015, né? Então, até as que estavam lá suspensas em 2016, com base na LEF, com base no entendimento do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e também os entendimentos ali do STJ. Qual que é o problema? Toda intimação da Fazenda Pública é pessoal. Toda. Então, para ele tem intimação pessoal. E aí a questão, e por que para a parte não? Se eu for aplicar tudo, eu aplico tudo. Então, esse é um... Aí tem um problema da regra de isonomia, né? Quer dizer, você pode tratar as partes que vão ter a mesma consequência jurídica da sua conduta de modo desigual. Eu sei que vem aquele discurso a favor da Fazenda Pública. Não, mas veja bem, a Fazenda Pública tem isso. Eu discordo frontalmente de todos os privilégios da Fazenda Pública, todos. Acho que eles não fazem mais nenhum sentido. Fizeram sentido, talvez, num determinado momento histórico, agora não faz mais nenhum sentido isso. Mas é possível que esse discurso seja adotado, sim, em alguma das defesas doutrinárias que se contrariando a sua e a minha opinião. Eu não tenho dúvida que vão contrariar. O Ricardo, eu não consegui entender aqui... enfim, mas aí uma questão que você está colocando agora lá, colocou nessa situação, eu não sei qual que é a situação que você está se referindo, né? Você está falando da aplicação subsidiária do 487, parágrafo único, lá que fala da prescrição em decadência e a manifestação do... Enfim, situação da intimação do exequente. Enfim, enfim, vou continuar aqui, depois a gente conversa, tá? Qualquer coisa, depois você abre aí a câmera e o microfone para conversar com a gente. Todo mundo está convidado, tá, gente? Fiquem à vontade. Ô, Wander, uma outra questão. Eu vou até falar com o Felício, um dia eu acho que a gente pode fazer um outro debate, enfim, até vou chamar a Luciana, que é minha esposa, juíza também, escreve. A Luciana tem... Eu escrevi sobre medidas executivas atípicas, mas a Luciana tem uma dissertação de mestrado fabulosa a respeito do tema, lançou um livro sobre medidas executivas atípicas, com inúmeras reflexões interessantíssimas. E é um livro muito mais rico do que medidas executivas atípicas, inclusive. Eu particularmente me coloco em oposição à aplicação de medidas executivas atípicas como forma de satisfação do credor em execução pecuniária. E eu não vou entrar aqui no mérito agora desse ponto, senão a gente vai gastar muito tempo para discutir, porque eu preciso estabelecer inúmeras premissas. Meu ponto é outro. Meu ponto é, para quem admite medidas executivas atípicas para a satisfação de execução pecuniária, com meio executivo de satisfação de execução pecuniária. O STJ entende que, no caso de esgotamento dos meios típicos,
abre-se a possibilidade de meios executivos atípicos. Né? Minha pergunta é, a aplicação de medida executiva atípica interrompe a prescrição intercorrente ou não? Eu penso que sim, por uma questão lógica. Por uma questão lógica. Se qualquer tipo, até mesmo a constrição de um bem que não poderia sofrer essa constrição, como o bem de família, por exemplo, no exemplo que a gente comentou há pouco, então me parece que por uma questão de lógica, nós deveríamos aplicar os mesmos critérios, inclusive para essa hipótese. Eu também sou muito crítico em relação às medidas executivas atípicas, mas elas estão aí e elas poderão acontecer no concreto. Olha, eu realizei isso aqui, eu consegui isso, assim como eu teria conseguido lá no bem de família, o mesmo efeito prático. Não sei o que você acha, mas eu penso que dá para considerar sim. Não, eu concordo plenamente contigo. Se você atua com um juiz que entende que se aplica a medida executiva atípica, durante o período em que a medida executiva atípica está com eficácia, não há que se falar em prescrição intercorrente, que é um meio executivo. Então, é até quando o executado vai suportar. E na hora da sua aplicação, ela interrompe também. Tem que interromper, é um meio executivo. Então, o parágrafo 4º, ele não tem que ser lido apenas no caso de citação, intimação ou constrição patrimonial. Ele tem que ser lido também em aplicação de outro meio executivo. Tá? Porque que alcance o mesmo resultado, que promova o mesmo resultado. Não, porque senão a coisa fica maluca. Ô Vamber, e um outro problema? Fica esquizofrênica. Fica doido. Assim. Na verdade, a gente está falando de muita loucura, né? Mas um outro problema aqui, que o 921 não pensou, né? Vamos supor, a gente está ali num processo em que iniciou já o prazo de suspensão e foi ultrapassado esse prazo de suspensão e iniciou a contagem da prescrição intercorrente. Tem 1 ano da prescrição intercorrente e suponha que a pretensão ela prescreve em 3, tá bom? A minha questão e o ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Juliana perguntou isso aqui, ó. E aí? O incidente, ele é causa interruptiva da prescrição, porque a desconsideração da personalidade jurídica ela é uma hipótese de execução secundária. Então, eu não estou mais falando de devedor, eu estou falando de responsável. Tá? E que há uma diferença clássica entre devedor e responsável. Então, nesse caso, haverá também a interrupção da prescrição ou não? Eu penso que sim. E aí eu não chamaria mais de devedor e nem de responsável. Eu voltaria à clássica expressão, ao clássico vocábulo executado. Quer dizer, no fundo, dá para dizer, eu acho que dá para dizer que há um certo redirecionamento para essa execução secundária. Enfim, o responsável patrimonial secundário, embora a execução principal vai ficar lá, vamos chamar de principal, fique sem movimentação, etc., etc., e o processo vai andar no incidente, eu penso que sim. Agora, a Juliana traz um problema aqui da desconsideração que depois se mostra sem resultados, não é? É isso, Juliana? Eu estou tendendo, eu não sei o que você acha, Carvalho, mas eu estou tendendo na mesma linha de raciocínio que a gente desenvolveu antes em relação aos outros movimentos ligados à proteção no fundo, à proteção do crédito e do exequente. Né? Se houve penhora num bem que não poderia ser penhorado, etc., etc., me parece que aqui o raciocínio seria o mesmo. Se eu entendi bem a pergunta da Juliana, ela é interessantíssima em termos práticos. Né? Então, vamos supor, tem lá a desconsideração é julgada procedente, começa a atacar lá os bens do sócio, ou eventualmente bens de laranja, enfim, que hoje há uma possibilidade, inclusive, da desconsideração não ser voltada diretamente à personalidade jurídica, mas também em relação a pessoas físicas. Né? Isso. E aí, esta execução dirigida contra os sócios, ela também não surte o resultado que ela está falando, não tem bem penhorável, né? Não consigo penhorar. Foi isso que eu entendi. Então, se for assim, aí inicia
a contagem do prazo prescricional ali. O problema é o seguinte, conforme a lei 14.195, não vai mais haver o prazo de suspensão se ele já tiver decorrido. Tá? Esse prazo de suspensão de 1 ano, ele corre uma vez só. E olha só como ele é cruel. Se durante a contagem desse prazo de um ano, eu encontro bens penhoráveis, vamos supor, a única coisa que eu fiz foi interromper o prazo da prescrição intercorrente, que nem começou a contar. E nem começou a contar ainda. Mas eu não interrompo esse prazo de suspensão, porque a lei não fala isso. Obviamente que eu, na prática, quando for aplicar isso daí, se durante esse prazo de suspensão encontrou bem penhorável, meu amigo, o que eu vou aplicar aqui não propriamente a interrupção do prazo de suspensão, mas a suspensão do prazo de suspensão, digamos assim. Ele vai ter depois, se voltar... Foi essa expressão que eu usei no começo, com as vênias, né? Pedindo vênia. É isso. Estranho, mas é isso, suspensão do prazo de suspensão. Olha a quantidade de problema que tem essa lei, né? É um negócio terrível aqui. Então, vou voltar aqui num ponto do Ricardo, que ele fala assim, ó, quando a gente estava discutindo ali sobre a necessidade de intimação do exequente, que eu falei de intimação pessoal do exequente, né? E aí ele fala, então, mas nesse caso você aplica lá de forma subsidiária o parágrafo único do 487, que trata lá do 332, parágrafo primeiro. Basicamente, 332 fala de improcedência liminar, no caso de prescrição ou decadência, e aí o 487 fala que, ressalvada a hipótese do parágrafo primeiro do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se. Mas, enfim, a oportunidade de manifestação a respeito da prescrição intercorrente, ela acontece depois, né? O que eu estou falando aqui é outra coisa. É para iniciar a contagem do prazo, do termo inicial da prescrição intercorrente, eu preciso da intimação da parte. Fala assim, veja, se por abandono, meu amigo, eu estou falando que eu preciso intimar pessoalmente a parte, que é uma diligência simples, é o pagamento de uma custa, tá? Eu tenho que intimar pessoalmente a parte. Imagina para o exercício da pretensão do seu crédito. Entende? Então, toda a confiança do advogado. E aí, Vamber, eu vou até lateralizar um pouco a nossa discussão. Você que é um advogado militante, como você bem diz, você fala assim, antes de ser professor, eu sou advogado. Na minha opinião, antes de ser advogado, você é meu professor. Mas eu entendo o que você fala. Você é realmente um advogado da lida, né? Está lá todos os dias batendo no balcão e pedindo para entrar e defender os interesses do seu cliente. Olha só o problema que essa lei cria para o advogado. Na verdade, o regime de pressão intercorrente já criava no CPC antigo, mas agora mais ainda. O advogado que não constar expressamente, na minha opinião, no seu contrato, os problemas com relação à prescrição intercorrente, ele vai sofrer um problema grave de responsabilidade civil por perda de uma chance com relação ao cliente. Exatamente. Sabe, esses problemas laterais o pessoal nem pensa, né? O pessoal nem imaginou. Mas eu concordo plenamente, é um risco muito grande para o advogado. Enfim. Meus amigos, eu quero saber se vocês têm... A gente está aqui... eu tenho só mais uma questão aqui, Vamber, que é o seguinte. Se você... Eu vou abrir para as perguntas, se o pessoal se quiser perguntar, fica à vontade, tá? Naquele RESP lá, 1.340.553, né, tem uma das teses que fala o seguinte, ó. A Fazenda Pública é a tese dos temas 570 e 571. Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da LEF, que trata da pressão intercorrente, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. Ou seja, a intimação pessoal, no caso da Fazenda Pública, a respeito da não constrição de bens. Prejuízo presumido. Ao quarto, o que ele fala, é presumido. Por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa, não sendo esse caso, ele deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. A minha questão é a seguinte, olha só, a própria lei, né, agora, a 14.95, ela trata lá nos parágrafos 6º e 7º, da necessidade ou no 5º já, né, fala lá,
da necessidade de exercício contraditório do exequente a respeito da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, né? E aí a minha pergunta é, o não cumprimento do contraditório, vamos supor que o juiz vai lá dar canetada sem promover essa intimação para a manifestação sobre a prescrição. Não é aquela intimação lá do termo inicial, é a prescrição, é a intimação prévia à prescrição. Só isso gera prejuízo? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu penso que é um prejuízo presumido. E aí a gente poderia ir lá para aquela questão da vedação da decisão surpresa. Penso. Porque seria uma decisão surpresa. Não, sem dúvida. Eu estou plenamente de acordo que o simples descumprimento do contraditório, ele já gera um prejuízo. O problema já gera um prejuízo. O STJ, ele está entendendo que só haverá prejuízo se não houver causa, ou melhor, só haverá prejuízo se houver causa suspensiva ou interruptiva da prescrição não observada pelo juiz na sua decisão. O que ele está confundindo é o prejuízo da nulidade com o vício da decisão, que são coisas totalmente diferentes. Porque então, se você de entendimento, o contraditório virou letra morta. E aí você viola o artigo 10. Exato. Do Código, né, que fala da necessidade contraditória, até mesmo naquelas hipóteses em que o juiz possa decidir de ofício. Exato. Sem dúvida nenhuma. Porque senão não tem mais contraditório, meus amigos. Enfim, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu sei que muita coisa que vai acontecer aqui em prescrição intercorrente vai acontecer por força de portaria, muito impulsionamento vai ser de portaria, mas é você que vai decidir, que o assessor que vai decidir, vai fazer a minuta, porque eu decidi o juiz, mas a minuta vai ser feita pelo assessor, tem que tomar esse cuidado. Não cumprir o contraditório, já, olha, essa lei tem um monte de problemas, a gente tentou trazer aqui, a maior parte deles, pelo menos aqueles que estão no meu horizonte, e no horizonte do professor Vamber, e que vão implicar na prática inúmeras discussões. Vocês vão ver o que a gente está discutindo aqui nas petições dos advogados. Inúmeras discussões, se me permite, e depois inúmeros recursos, né? Exato. E a gente reza para que o número de recursos diminua, para que os tribunais não fiquem entulhados de recursos. Mas, na medida em que nós vamos criando o legislador cria esses problemas, nós estimulamos, e o STJ cria problemas, nós estimulamos recursos. Eu quero ver um exemplo, o 1015. Quando veio aquela decisão da tal da mitigação, o ministro Raul Araújo, no voto, ele disse, olha, isso vai criar um efeito perverso. Eu estava lá, ouvi o voto dele, um efeito perverso, porque o advogado vai ter que recorrer de tudo. Porque se ele não recorre, depois, peraí, meu filho, aqui era uma hipótese de mitigação, porque essa mitigação virou uma cláusula aberta. Tanto que se você pega no STJ, cada semana tem uma mitigação nova. Exato. Eu já anotei 50 mitigações. Hipóteses de mitigação. A cada mês você tem mais uma hipótese de mitigação dada por... Então, isso. Eu estava conversando um dia com um advogado baiano, muito amigo meu, um professor baiano, o Antônio Adonias Bastos, que é um belíssimo advogado, um belíssimo professor. Presidente da ANEP, nosso amigo. Isso. Ele me disse, rapaz, eu tenho dito, vamos agravar de tudo. Por quê? Se eu não agravo, chega lá na frente, o tribunal diz, opa, aqui era a hipótese de mitigação. Aí eu vou responder, inclusive, como advogado? Mas sabe o que eles vão fazer, Vamber? Qual que é o problema, o efeito colateral de agravar de tudo? Aí chega lá o tribunal e fala, não há hipótese de cabimento para o agravo disso aqui, não está lá na listinha do STJ. Amanhã ou depois alguém vai alegar, falar, olha, peraí, tem a preclusão consumativa daquele agravo que ele fez e agora, em razões ou contra razões de apelação, ele não pode alegar essa decisão interlocutória aqui, que é recorrível a posteriori. Olha a confusão. Sabe? Enfim, Vamber, enfim, antes de abrir a palavra pro pessoal, que eu quero fazer um comentário contigo, né? Recentemente, eu fiz um podcast, eu reativei o Falando de Processo, o Falando de Processo é um programa da BD Pro, o professor Vamber já participou do Falando de Processo, e em breve será convidado novamente, mas recentemente eu fiz um podcast com o Jorge Zabut, que também é nosso amigo, é professor de IDP, belíssimo professor, com o Vamber, tanto do mestrado como do doutorado do IDP, e depois da conversa, na verdade, o Jorge ele fez uma provocação, né?
o Jorge hoje é um jurista, ele, além de processo, ele domina inúmeras outras áreas, produz em inúmeras outras áreas, e ele fez uma reflexão, né? Como que outros pesquisadores, doutrinadores de outras áreas já fazem para nós há algum tempo, que é a irrelevância que nós temos do procedimento civil ou procedimento penal com relação ao direito em geral, né? A gente não pode entender que o direito processual é maior do que ele é. Ele é importante. Ele não é maior que o sistema todo, né? Ele precisa de uma dogmática bem estruturada que faça com que o sistema não tenha essas patologias que a gente falou agora inúmeras vezes. Mas assim, Weber, me parece que é uma loucura a gente gastar tanto tempo e gastar o nosso tempo aqui, o tempo de quem está ouvindo a gente, para ficar falando de problemas como esse, cara, que nunca deveriam ter existido, sabe? Que é coisa de gente que não parou para pensar, não parou para refletir minimamente, não chamou um advogado experiente como você, não chamou um desembargador, não chamou um juiz com anos de carreira e falou, pessoal, ou doutrinadores, né? E falou, pessoal, vamos sentar aqui, vamos discutir isso daqui, ó, e vamos ver. Você acha que dá certo? Você acha que tem como funcionar? Não funciona como está. As soluções são muito imediatistas. São soluções para baixar estoque. Ponto. Exato. Na verdade, assim, Se depois, daqui a 3 anos, a 5 anos, isso não vai dar certo, aí é outro problema. Mas eu resolvi um problema imediato. Ou eu acho que resolvi um problema imediato. Isso tem acontecido com muita frequência. Enfim, meu amigo, eu vou abrir a palavra aqui. Não sei, o Feliz está aí ainda. Feliz, dá um ar da graça aí, meu amigo. Mas vamos encorajar o pessoal aí a fazer pergunta. Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Porque senão a gente vai caminhar aqui para o nosso final. Enfim, se alguém tem mais alguma dúvida, se alguém discordou, tem algum argumento que quer lançar para a gente conversar também, seria importante. Então, Antônio. Oi, diga. Fala, Feliz. Ô, Marcos. Desculpa interrompê-lo, professor. Primeiro, eu quero falar da satisfação de rever, pelo menos agora virtualmente, o professor Wander. Eu concluí a minha faculdade lá em Ponta Grossa. E a primeira vez que eu ouvi a falar do professor Wander foi quando me deram o livro dele. Eu não vou conseguir localizar agora, porque estou numa bagunça aqui no meu escritório em casa. Mas eu lembro que o professor Wander fazia uma explicação da diferença do civil com o processo civil. E dizia ele que o civil era como se fosse o trem, e o processo civil era o trilho do trem. E me parece que algumas reformas processuais elas estão sendo colocadas nos trilhos alguns vergalhões de plástico, porque aí o trilho não fica bom, ninguém sabe consertar, e nós aqui acabamos discutindo ou produzindo algumas decisões nessa construção que vai chegar nos recursos, uma coisa muito empírica, muito, como é que eu vou dizer, laboratorial. Vamos ver o que dá. Ensaio e erro, né? Isso. Ensaio e erro. Exatamente. Fácil, vamos ver o que acontece. Isso, vamos ver o que o tribunal decide. E aí eu até fiz um comentário ali que, às vezes, nós produzimos uma decisão com 30% de certeza de juridicidade naquilo para ver qual vai ser a resposta do tribunal. E aí as partes não recorrem. E aquilo se torna aquela vinculatividade pequena, ínfima dentro do gabinete, a gente não consegue pensar mais, não consegue produzir. Mas a minha dúvida ainda está, não tenho dúvidas com relação à vigência da lei e que tudo que se iniciar a partir dali deve ser aplicado. Tudo bem. E no caso de um cumprimento de sentença que foi protocolado um dia antes da vigência da lei e veio concluído ali na madrugada, e aí no dia que a lei já está vigente, o que nós devemos fazer? Nós devemos adaptar agora a nossa forma de trabalho, a partir de agora é assim, nós vamos ter que analisar caso a caso, e hoje nós trabalhamos com o ProJude. O ProJude é muito bom e acontece a mesma coisa no Legislativo com o ProJude, e quem faz as implementações do sistema judicial são técnicos que não atuam diretamente com o processo. E aí nós precisávamos, por exemplo, de algumas ferramentas
automatizadas, nem que seja com relação à suspensão do processo, assim como já há no crime da prescrição, né, da pretensão punitiva depois da executória. Isso nós não temos no processo civil, nós ainda estamos fazendo tudo no papel e na caderneta. E aí, claro que a rotatividade de juiz, às vezes a gente está numa vara, de repente todo aquele nosso trabalho desaparece quando a gente vai para outra vara, os nossos comentários dentro de um processo desaparecem e aí o serviço é perdido. Mas eu ainda gostaria de ouvir o professor a respeito dessa aplicação, como que a gente deve se comportar com relação à aplicação dela. As execuções que iniciaram a partir da vigência, não tenho dúvida. Mas, e se o despacho foi produzido antes e aí a citação ocorreu nesse meio termo? Nossa, isso é um problema, um problemão, hein, Felício? Porque você tem dois marcos aí, né? O despacho, a decisão, o despacho determinando a citação e a própria, que ocorre depois. Eu tenderia a pensar que deveria ser levado em conta o critério temporal primeiro. Quer dizer, porque senão você fica numa situação também complicada. Imagine, você falou, o exemplo que você deu foi o cumprimento de sentença, né? O cumprimento de sentença que não tenha sido, cujo despacho, etc., recebimento, etc., não tenha ocorrido num dia antes, tenha ocorrido 15 dias antes, 20 dias antes. Então, no fundo, eu acho que dá para sustentar as duas coisas. Mas eu sustentaria a primeira. Eu particularmente, entendo o seguinte, veja, que essa execução que o Felício está falando é uma execução que se iniciou, um cumprimento de sentença, que se iniciou pelo procedimento antigo, né? O problema que a gente está tratando não é propriamente sobre o procedimento executivo quando da entrada em vigor da 1495. A gente está tratando sobre o suporte fático do termo inicial da prescrição intercorrente. Então, a questão para mim é essa. Se o termo inicial da prescrição intercorrente ele teve o seu acontecimento após a entrada em vigor da 1495, eu aplico ela mesmo que a execução seja anterior, você entendeu, Felício? Então, a questão é a seguinte, eu tenho uma execução anterior à lei. Não é porque a execução é anterior à lei que eu vou aplicar o regime da prescrição intercorrente da redação original do CPC. Eu vou aplicar a prescrição intercorrente do regime original do CPC naquilo que já tinha iniciado o termo da prescrição intercorrente antes da entrada em vigor da 1495. Mas se a execução é posterior, vamos supor, eu ajuizei a ação em janeiro, né? Só que em janeiro de 2021, mas em outubro já estava em vigor a 1495. Houve a tentativa de cisbajude. A tentativa é negativa, intima o exequente para manifestação e, enfim, né, ele já está intimado do insucesso. É a partir desse momento que corre o prazo de 1 ano de suspensão da prescrição e aí depois começa a contar a prescrição intercorrente nos termos da 1495. Entende? A 1495 ela não vai ter uma demarcação propriamente com relação o momento em que foi ajuizada a ação. Enfim, na minha opinião, não é a melhor solução, mas é a solução que vai ser aplicada. Será? Eu acho que é, Vamber. Eu acho que é. Eu tenho dúvida. Porque, veja, se você pegar lá todo o que acontece, todo regime de prescrição, por exemplo, com relação ao, vamos lembrar do Código Civil, né? O Código Civil, os prazos, quando, se não me engano, quando foram diminuídos, né? Os prazos que foram reduzidos, eles começaram a contar a partir da entrada em vigor do Código. Os que foram
aumentados ou dilatados, enfim, ou os que permaneciam, tinha aquela regra da metade. Nem lembro mais, há tanto tempo que eu até esqueci da regra. O fato é o seguinte, o regime da prescrição, ele não foi alterado, porque ele é um regime jurídico. E eu não tenho direito adquirido a regime jurídico. Esse é o ponto. Então, por que eu defendo que vai ser aplicado o suporte fático da prescrição intercorrente a partir da vigência da 1495? Porque ela é um regime jurídico. E como regime jurídico, eu não tenho direito adquirido. Então, mesmo que minha execução seja anterior, mesmo que o meu contrato, que é o meu título executivo, seja anterior a 1495, tudo, minha sentença é anterior a 1495, o regime jurídico da prescrição intercorrente, ele passa a viger a partir do momento em que entra em vigor essa nova lei. E aí, havendo suporte fático para sua incidência, ela vai incidir. Entendi. Interessante. Eu acho que mas vamos ver. Mas é mais um problema, né? É mais um problema que a gente vai ter. Assim, como eu vou atuar? No meu gabinete, na vara de família, eu tenho isso daí com uma maneira bem mais mitigada, né? Porque com relação a todos os alimentados que são menores de 18 anos, não corre a prescrição. É uma hipótese suspensiva. Mas tem outros, né? Tem outros que correm a prescrição. Como que eu vou aplicar no meu gabinete? Vou aplicar da maneira que eu estou falando para você. Na verdade, eu não vou aplicar, porque eu vou entender que é inconstitucional. Mas se eu fosse aplicar, eu iria aplicar da maneira como eu estou defendendo para você. Né? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Feliz, tá satisfeito ou não? Ricalho, tem alguma... Sim, obrigado. É o Ricalho ali agora. Abraço. Obrigado, professor. Um abraço. Ricalho, manda bala, querido. Parabéns pelas intervenções aí, viu, meu amigo? Parabéns, fiquei feliz aí em dialogar contigo, mesmo antes da gente se encontrar virtualmente. Estão me escutando? Sim. Tá. Boa noite, primeiro. Obrigado, boa noite. Obrigado pelas palavras, pela aula, né? Tá sendo espetacular. E eu tenho duas questõezinhas aqui que ainda na minha cabeça não está bem certo. A coisa que deveria talvez ser a coisa mais inquestionável da lei início, né? O início da suspensão, início da prescrição. Eu não sei se eu entendi de forma correta, mas me parece que ambos os professores estão entendendo que o início da suspensão seria da intimação da ciência da não localização de bens, da primeira. Porque eu posso, claro, estar fazendo uma interpretação equivocada, mas o parágrafo primeiro, ele continua tendo exatamente a mesma redação de antes da 1495. E, na prática, como que sempre foi a suspensão? Tenta um cismajude, não conseguiu. Tenta um renajude, não conseguiu. Tenta bens imóveis, não conseguiu. Não encontramos bens pioráveis, então agora eu quero a suspensão no processo. Né? Então, eu posso estar entendendo equivocado, mas porque uma coisa não seria o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente dado pelo parágrafo 4º, e outra coisa seria o início da suspensão, que seria ainda por iniciativa da parte exequente, quando assim entender que não encontrou os bens penhoráveis. Olha que rolo, né? A sua questão é interessante. E olha que rolo que a lei fez, né? A lei ela fez um mix entre a suspensão do processo, que era algo tranquilo para a gente, que estava bem pacificado, com a suspensão do início do prazo de prescrição intercorrente. Então, veja, o que aconteceu? Né? A 1495, ela alterou o inciso 3 do 921 e o parágrafo 4º incluiu lá o parágrafo 4º A. Então, no parágrafo 4º, olha, eu vou até compartilhar a tela aqui, vocês me permitem um segundo, não sei nem se vai dar certo, porque eu não tinha feito antes a liberação, mas deixa eu ver só se vai dar. Deu, beleza. Tudo bem, tá aqui, ó.
O parágrafo 4º tem a seguinte redação. O termo inicial da prescrição no curso do processo, ou seja, intercorrente, será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Então, o que ele está tratando é que a suspensão do 921.3, quando não localizado bens ou executado, que é de 1 ano, que é o que está no parágrafo 1º, é a mesma suspensão de que trata o parágrafo 4º. E ela será realizada apenas uma vez. Você entendeu, Ricardo? Então, qual que é o rolo que eles fizeram? Eles misturaram suspensão de processo, até parar o compartilhamento aqui, isso aí, com o início do prazo de prescrição intercorrente. Porque antes, o início do prazo de prescrição intercorrente era depois da suspensão do processo, que é do jeitinho que você falou. Não localizado bens do devedor, porque aí o exequente intimado, ele permanece inerte, ou então não tem mesmo bem. Tá? Inicia o prazo de prescrição intercorrente. E vou te falar, qual que era o remédio contra essa prescrição intercorrente aí? O remédio contra essa prescrição intercorrente era a realização pelo exequente, se o devedor, o executado, fosse pessoa jurídica, a ação de falência, ou então, se fosse pessoa natural, a insolvência civil. Insolvência civil. Esse era o remédio. E que, na minha opinião, continua sendo o remédio. Mas agora, eles misturaram tudo. Eles pegaram a prescrição, começa a contar a partir da ciência. Só que ela vai ser suspensa, e é a suspensão do processo que trata o 921. Que não pode ser. Você entendeu? Que não pode, cara. Por isso a questão que você trouxe, que eu usei a expressão, você também, a suspensão da suspensão. Se houver possibilidade do exercício de algum ato executório. Né? Esse é um problema. O Carvalho trouxe isso com muita lucidez. Como é que eu vou, num prazo que é um prazo de suspensão do processo, que está encavalado, ele está encavalado aqui com o outro, como é que eu vou realizar atos voltados à garantia do direito, se eu só posso realizar atos de urgência? Exato. Porque, assim, o problema do arresto cautelar, né? Vamos supor, chega lá, a parte está dilapidando bens. Isso daí seria urgente, porque tem dilapidação, beleza. Mas o arresto executivo não é uma hipótese de urgência, porque ele é uma tutela de evidência. Qual é a evidência? É a não localização do devedor. Não localizado do devedor, arresto executivo. Para forçar que o devedor venha, sabe? Então, é uma loucura. Quem fez isso daqui, cara, não sabia o que estava fazendo. Esse é o problema prático. Então, na prática, meus amigos, na prática, a não localização do devedor, por exemplo, não suspende o processo. Não tem como suspender, é impossível. Suspender o processo é inconstitucional, porque a inconstitucionalidade é a prática suspensiva pelo juiz, porque ele tem direito constante no código à localização do devedor por pesquisa, porque, inclusive, é requisito para a realização da citação por edital, e ele tem direito ao arresto executivo, você entendeu? Então, esse é um problema. Agora, quando a gente fala da não localização de bens, você pode falar que isso daí é uma suspensão do processo. Mas também é uma suspensão do processo meio esquisita. Mesmo quando colocaram isso daí, já era meio esquisita. Porque suspende o processo e o exequente poderia realizar atos que não eram urgentes, porque ele poderia continuar pesquisando buscando bens, né? Ele vai lá e pede uma certidão no Detran e acha um carro, fala, achei o carro, faz a penhora pelo Renajude. Ou achei uma cota social aqui nesses sites de pesquisa de cotas sociais, penhora a cota social, né? Então, isso poderia acontecer ainda, por isso que era uma suspensão meio capenga. Não é uma causa de suspensão. Ela, tipicamente, é uma causa de suspensão da prescrição. Isso. Mas não é de suspensão do processo. Antes, olha só como funcionava. O que eles pegaram, né? A gente pegou uma hipótese de suspensão do processo de execução que estava no Código 73 e trouxe para o Código
de 2015 para dialogar com a prescrição intercorrente, e a gente não fez o trabalho de temperamento das coisas que eram diferentes na execução fiscal e trouxe para cá. Esse é o problema. Isso aí. Mas você falou que tinha 2 dúvidas, Ricardo. Qual que é a segunda? Sim. E não sei nem se você está satisfeito com isso que a gente conversou, que você pode também falar, ó, não concordo com nada. Não, tô. Para ser bem sincero, eu achava que ainda estava dependendo do pedido do executado, mas lendo melhor o parágrafo 4º, ele fala que é o termo inicial da prescrição e será suspensa. Então, né, se tem aquela partícula e será suspensa, sim, talvez seja essa a melhor interpretação mesmo. Agora, o parágrafo 4º ainda eu tenho agora em relação ao início da prescrição. Ele fala o início da prescrição no processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera. Só que ele não fala a ciência do exequente. Pelo que eu estou vendo, está sendo, mas poderia ser a ciência no processo. Não. Porque, por exemplo, fez o cisbajude, deu infrutífero. Né? Na hora da contagem, então, eu não posso considerar a infrutividade por si. Não. Teria que ser intimado para daí sim começar a contar? É porque, veja, isso daí é a lógica da LEF, né? E na lógica da LEF, quando tinha, vamos supor, teve citação lá, mas encontrou bens penhoráveis. A partir da intimação, na verdade, só começou assim depois da decisão lá do STJ, eu coloquei no material. Mas a partir da intimação da Fazenda Pública, que é pessoal, começa a contagem do prazo de suspensão, que é uma suspensão virtual. E é a suspensão do prazo de prescrição intercorrente. Entendeu? Porque é o exequente. O que o pessoal fez lá, o STJ fez quando criou essa suspensão virtual? Ele está falando assim, olha, como a prática me mostra que a Fazenda Pública não tem estrutura de pessoal para lidar com esse estoque monstruoso de execução fiscal e que atormenta os nossos números, que está lá no Justiça em números sempre impactando a gente do Poder Judiciário, eu vou criar uma válvula de escape para eles e para mim, criando a suspensão virtual, porque eu sei que ele não vai conseguir cumprir. Então, a desídia do exequente estava na cabeça. Tá? Então, aqui, a lógica é parecida, né? Mas não é exatamente igual, na minha opinião. É parecida, mas você precisa, não tem como avançar nessa interpretação falando, ó, a simples infrutividade leva ao início da contagem do prazo, ou o termo inicial do prazo de prescrição. Não. É a ciência, a intimação do exequente. Né? Minha opinião, deve ser essa a interpretação. E vou além. Se a gente falar de se isso aqui for declarado inconstitucional, por inconstitucionalidade formal, e amanhã ou depois vier uma lei, essa lei for considerada constitucional, a gente vai ter uma discussão sobre necessidade ou não da intimação pessoal, que é o que eu trouxe para vocês. E eu particularmente, não correria riscos procedimentais na minha vara. A pior coisa que existe para um juiz é correr riscos procedimentais na sua vara. Porque amanhã ou depois, na hora que ele correu o risco, e o tribunal mudou de opinião, isso vai voltar igual uma avalanche contra ele. Igual uma avalanche. Citação por WhatsApp, por exemplo. O Vamber, por exemplo, o Vamber, ele é advogado de grandes credores. Grandes credores. Amanhã ou depois, os grandes credores vão começar a sofrer esse tipo de problema. E os grandes credores vão falar, olha, a gente precisa resolver esse tipo de problema. E aí vai começar muita pressão nos tribunais superiores. E quem começou a atuar com risco procedimental vai estar sujeito a essa avalanche de processo que vai vir para a gente depois. Ô, Vamber, olha só, no finalzinho do CPC de 73, da vigência CPC de 73, começou um movimento jurisprudencial, e aqui no TJ do Paraná a gente teve, quem milita no cível sabe disso, de várias câmaras entendendo que a falta da intimação pessoal da parte para a emenda
era causa de nulidade da sentença de indeferimento da petição inicial. E se você for ver no código, não tinha essa hipótese. Né? Então, eu, se fosse aplicar a pressão intercorrente, ia mandar uma intimidaçãozinha pessoal lá para a parte e falar, ó, vai começar a contar, hein? Presta atenção. E eu estou pensando em pragmática, tá, Ricardo? Isso aí não é nem jurídico mais, é pragmática. É pragmatismo jurídico mesmo. A Juliana, tem mais alguma coisa, Ricardo, que você quer colocar, meu amigo? Não, queria só agradecer, obrigado pelas explicações, que é isso? Sensacional. A Juliana colocou aqui uma questão, né? Ela falou, parece que esqueceram de revogar o parágrafo primeiro. Eu acho que não esqueceram, porque no parágrafo 4º que eles mudaram, eles colocaram aí do parágrafo primeiro, entendeu? Isso é uma salada mista, né? Meus amigos, alguém mais? Já tivesse sido esquecimento. Aí já está caminhando para 2 horas do nosso evento aqui, e eu sei que o professor Vamber ele tem uma agenda bastante apertada, além disso, trabalhou o dia inteiro, precisa descansar. Mas se alguém tiver mais uma dúvida, eu a palavra para a gente girar, e aí a gente faz o encerramento na sequência. Se não, eu já caminho para o encerramento. Não vou fazer igual os leiloeiros, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Não? Então, muito bem. Meus amigos, foi um prazer conversar com vocês, dialogar, espero que tenha sido proveitoso. A gente mais complicou do que ajudou, porque não tem como ajudar. A lei é o material que a gente trabalha. Não tem como ajudar muito, não. Mas foi uma satisfação enorme. Vamos fazer o seguinte, o Feliz está falando para a gente tirar uma foto. Todo mundo que puder aí, abra a câmera para a gente fazer essa foto final. Todo mundo vai aparecer, eu vou até mudar aqui na transmissão. A gente está gravando isso daqui também, vai para o YouTube, né? Vai para o YouTube da ABD Pro. Quem não segue a ABD Pro ainda, vai lá no @ABDProcessual para seguir a ABD Pro. Tem o TV ABD Pro no YouTube. Eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidamente. Deixa eu só ver uma coisa. Tá aqui, ó. Para quem quiser seguir o professor Vamber. Aqui, ó. Professor _ Vamber. É isso aí. É o professor _ Vamber. Não, aqui é vídeo, iniciar vídeo. E para quem quiser me seguir, tem alguém com o microfone aberto aí. Não sei se vai querer falar alguma coisa. E para quem quiser me seguir, é o @a.carvalho-filho também. Muito bem-vindo. Vamber, foi um prazer recebê-lo, meu amigo. Obrigado, querido. O prazer foi meu. Eu sempre aprendo com você, viu? Não. Hoje eu que aprendi com você. Eu acho difícil. Não, a gente aprende muito com esses debates, né? Eu acho que isso é fantástico, porque, no fundo, a nossa ciência, vamos chamar assim, é uma ciência do diálogo, da construção semântica. Nós não temos experimentação científica, nós não somos uma ciência biológica, nós somos uma ciência semântica, quer dizer, nós construímos as nossas verdades a partir das palavras. Então, por isso o debate é muito importante. É isso. E para mim foi a primeira experiência de muitas aí com os nossos assessores. Vocês são o core business do Poder Judiciário. Sem vocês, nós não caminharíamos, meus amigos. Eu sou da época... Não funcionaria o sistema. Eu sou da época em que juiz de primeiro grau não tinha assessores, sei bem como era a loucura, e vocês nos auxiliam muito. Espero hoje que eu tenha ajudado minimamente na tarefa de vocês, espero também ajudar nas próximas. Para mim foi uma alegria e uma emoção muito grande dividir com vocês. Parabéns ao Felício também pela iniciativa, pelo auxílio. Muito obrigado mais uma vez ao professor Vamber. Eu agradeço a você, agradeço a todos e a todas. Obrigado mesmo. Tchau, gente. Um abração. Tchau.